Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições. No Novo Testamento temos exposto a carta de Paulo aos Filipenses e hoje nós vamos finalizar o capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 19 ao versículo de número 30. Filipenses capítulo 2, do versículo 19 ao versículo de número 30. Aquiete seu coração, se coloque na presença de Deus e vamos todos ouvir a mensagem do Senhor para a nossa vida com reverência, com respeito diante de Deus. Filipenses 2, versículo 19 ao 30, eu estarei lendo, os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Diz assim, irmãos, a palavra: Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. A palavra obreiro, ela é muito utilizada no dia a dia das igrejas evangélicas. É muito comum você ver, por exemplo, uma congregação, uma igreja, as pessoas dizem, olha, naquela congregação, naquela igreja trabalha o obreiro tal. Essa palavra, ela surge do termo em latim operarius, que significa trabalhador, que significa aquele que trabalha. Um obreiro é aquele que trabalha, que serve a alguma causa específica. E quando nós ouvimos a palavra obreiro, é muito comum nós pensarmos logo em pastores, missionários, presbíteros, ou até mesmo evangelistas, ou então diáconos. Mas essa é uma visão bastante reduzida, digamos assim, do significado dessa palavra. Justamente porque um obreiro não é somente aquele que lidera a igreja, não somente aquele que tem um trabalho espiritual de liderança, mas um obreiro é todo aquele que serve a Deus na igreja. Homens e mulheres que colocam a mão no arado da obra de Deus. Todo cristão, ele é chamado para ser um obreiro. Todo cristão é chamado para ser alguém que serve ao Senhor com dedicação, priorizando o reino de Deus, gastando a vida no Evangelho, sendo então, diante de Jesus Cristo, um obreiro aprovado. E no texto que nós lemos, Paulo está tratando exatamente sobre isso. O segundo capítulo da carta aos Filipenses está sendo agora finalizado. No início do capítulo, o apóstolo Paulo estava tratando do orgulho e da falta de humildade que gerava intrigas, divisões e confusão na igreja de Filipos. Ele mostra então o exemplo de humildade que Jesus deu ao se esvaziar de sua glória e se humilhar até a morte na cruz do Calvário. Após isso, ele mostra que seguir o exemplo de Cristo também significa desenvolver a salvação,
onde você vive em santidade, onde você é luz nesse mundo de trevas, onde você está disposto até mesmo a morrer pelo nome de Jesus. E a partir do versículo 19, onde nós iniciamos a nossa leitura, Paulo vai mostrar agora, com 2 exemplos práticos, com 2 pessoas, com 2 vidas, ele vai mostrar o que é que significa servir a Deus. Mostrando que ser crente não é somente declarar uma ideia de fé, ser crente não é somente estar em um local de culto, mas Paulo vai mostrar que ser crente é ser um obreiro que é guiado pelo amor ao Evangelho. Nesse momento, nós vamos pensar então sobre o seguinte tema: o obreiro aprovado. O obreiro aprovado. E a pergunta é: o que é que caracteriza esse obreiro? O obreiro aprovado, meus irmãos, em primeiro lugar, ele prioriza os interesses do reino. Ele prioriza os interesses do reino, algo que se encontra do versículo 19 ao versículo de número 24. Lembre-se que o apóstolo Paulo, ele foi o plantador da igreja de Filipos. Dessa forma, esses irmãos tinham um grande apreço e um carinho muito profundo por ele, o que os levava não somente a orar pela vida de Paulo, mas esse carinho também fazia com que a igreja de Filipos enviasse sustento e socorro material, socorro financeiro para ele. E havia reciprocidade, digamos assim, nessa relação, porque Paulo também amava muito esses irmãos. Ele não somente era amado, mas ele também demonstrava muito amor por eles. Paulo também se preocupava muito com essa igreja. É por isso que esse momento era tão difícil, porque o apóstolo Paulo, ele estava preso na cidade de Roma, e por causa disso, ele não poderia ter um contato pessoal, um contato presencial com a igreja de Filipos. Ele não poderia vê-los presencialmente, ele não poderia ter notícias diárias desses irmãos para saber como estava a caminhada deles, para saber como estava a vida deles. É por causa desse amor, meus irmãos, que Paulo tinha pelos filipenses, é por causa desse carinho, é por causa desse cuidado tão tremendo, que no versículo 19 ele declara dizendo: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Confiando em Jesus Cristo, Paulo tinha o desejo de enviar Timóteo à igreja de Filipos o mais rápido que ele pudesse. E a pergunta é: quem era esse homem a quem Paulo queria enviar? Timóteo era um jovem pastor que conheceu a palavra ainda pequeno, sendo evangelizado por sua mãe e por sua avó. Ele se converteu na primeira viagem missionária de Paulo, onde ele passou a crescer espiritualmente, obtendo então um bom testemunho na cidade onde ele morava. Timóteo, ele acaba se unindo à equipe de Paulo em sua segunda viagem missionária, onde ele vai se tornar ali um amigo e um aprendiz do apóstolo Paulo, um aluno dele. Timóteo, inclusive, ele estava presente quando a igreja de Filipos estava nascendo. Quando Paulo estava pregando, quando Paulo estava espalhando o evangelho e essa igreja estava surgindo, Timóteo estava lá presenciando tudo. É por isso, meus irmãos, que ele é a pessoa mais indicada para visitar os filipenses. Como nos diz o final do versículo 19, Paulo quer receber notícias desses irmãos através de Timóteo, para que assim ele se sinta mais feliz, para que ele fique mais animado ao saber que aquela igreja estava bem, ao receber notícias daqueles irmãos queridos. Só que, a partir do versículo 20, Paulo vai mostrar o principal motivo dele confiar tanto na pessoa de Timóteo. Porque o intuito de Paulo não é somente enviar Timóteo porque eles eram amigos. O intuito de Paulo não era somente enviar Timóteo para essa igreja porque ele gostava muito dele. Mas, em outras palavras, perceba que o que Paulo diz é: Timóteo, ele é como eu. Timóteo, ele partilha do mesmo sentimento que eu guardo em meu coração. E a pergunta é: que sentimento era esse que existia no coração de Paulo e Timóteo? E aí Paulo diz: Timóteo, assim como eu, ele está prioritariamente interessado no bem-estar de vocês. Timóteo, assim como eu, ele se preocupa com vocês. Ele se preocupa com o bem-estar físico de vocês, mas ele também se preocupa principalmente com o bem-estar espiritual da igreja de vocês. E por que, meus irmãos, Paulo faz questão de falar isso? No versículo 21 ele explica dizendo:
Porque tem gente, sabe por quê? Que eu quero enviar Timóteo. Sabe por que eu quero enviar Timóteo, que carrega no coração esse amor por vocês, esse zelo, essa preocupação com a espiritualidade de vocês? Sabe por quê? Aí Paulo diz: porque tem gente que se preocupa muito mais com os seus próprios interesses, com os seus interesses pessoais, do que com os interesses do reino de Deus. Paulo diz: tem gente que se preocupa muito mais com o seu próprio bem-estar, do que com o bem-estar da igreja que pertence a Jesus Cristo. Lembre-se que no primeiro capítulo dessa carta, Paulo já havia declarado que muitos crentes, não era incrédulo não era perdido não, mas Paulo declara no primeiro capítulo que muitos crentes estavam pregando o evangelho em Roma, mas não era por amor a Deus. Paulo diz que muitos crentes, muitos pregadores estavam falando de Cristo, mas não era por amor a Deus, e sim por inveja de Paulo, porque eles queriam ser mais famosos do que ele. Então, para que eles fossem mais conhecidos, eles pregavam, mas eles queriam ser famosos. Ou seja, eles estavam pregando por interesse próprio. Mesmo sendo crentes, mesmo sendo servos, eles estavam pregando pelo motivo errado. É por isso, meus irmãos, que não era qualquer pessoa que podia ser enviada para visitar a igreja de Filipos. Porque muitos, embora crentes, eram egoístas. Pessoas que só olhavam para o próprio umbigo. E aí no versículo 22, Paulo diz: só que Timóteo não é assim. Vocês conhecem o caráter dele. Vocês, meus irmãos de Filipos, conhecem o caráter desse jovem. Vocês sabem que ele provou o seu valor, que ele provou ser fiel. Ele tem servido comigo na proclamação do evangelho. Ele tem evangelizado comigo, ele tem me acompanhado no trabalho de plantação de igrejas, ele tem servido comigo, assim como um filho serve ao seu próprio pai. Veja como a relação de Paulo e Timóteo era especial, porque Paulo considerava Timóteo como o seu filho na fé e o amava muito, por causa da fidelidade que Timóteo tinha perante o Senhor. Então veja que o que leva Paulo a indicar Timóteo, a enviá-lo, a amar muito ele, não é a amizade simplesmente que eles têm, não é somente porque o considera como um filho, mas porque Timóteo era fiel, porque ele se preocupava muito mais com os interesses de Deus, com a igreja de Deus, do que com a sua própria vida. Como nos dizem os versículos 23 e 24, uma vez que o apóstolo estava preso, sem saber ao certo se seria liberto, ou se seria condenado à morte, quando ele tivesse noção do que aconteceria, ele enviaria Timóteo com notícias que deveriam ser transmitidas aos filipenses. E ainda assim, Paulo tinha a esperança de que ele seria liberto e poderia ver esses irmãos pessoalmente outra vez. Veja, esse é quem Paulo deseja enviar. Esse é o homem, esse é o obreiro que Paulo deseja enviar, Timóteo, um homem fiel ao evangelho, um homem íntegro em seu caráter, aprovado não somente diante da igreja, mas aprovado diante de Deus, e que se preocupava muito mais com os interesses de Cristo do que com os seus próprios interesses. Ele priorizava aquilo que Deus ainda hoje prioriza. Meus irmãos, o obreiro aprovado, o servo fiel, o servo aprovado, o servo bem visto diante do Senhor, ele se distingue pelo fato de que ele prioriza, ele ama muito mais os interesses, as coisas do reino de Deus. Se nós servimos a Deus, se nós somos crentes, se nós servimos ao Senhor, o centro das nossas atenções não será a nossa própria vida. O centro das nossas atenções, da nossa dedicação, não será aquilo que eu desejo para mim mesmo, mas o centro da minha atenção, da minha dedicação, do meu esforço, deve ser Deus e o seu reino. Nós não podemos servir a Deus em busca de riqueza. Nós não podemos servir a Deus em busca de uma promoção pessoal, para que nós sejamos famosos, para que nós sejamos reconhecidos, para que nós sejamos elogiados. Nós não podemos servir a Deus em busca da nossa própria glória, em busca do nosso próprio engrandecimento. O nosso interesse, meus irmãos, tem que ser a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que pode trazer salvação para aqueles pecadores lá fora que estão perdidos. O nosso interesse ao trabalhar para o Senhor deve ser o crescimento da igreja, ver o povo aumentando, ver o povo se convertendo. Nós devemos servir para que o nome do Senhor seja glorificado. É para isso que nós servimos, é para isso que nós nos
nos entregamos. Assim como disse João Batista falando acerca de Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua. Não importa se eu estou ficando menos famoso, não importa se ninguém vai mais lembrar de mim, porque o que importa é que o nome de Jesus seja anunciado, seja reconhecido. Se nós somos crentes, meus irmãos, o Senhor deve ser o nosso tesouro mais importante, o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. Quando nós servimos a Deus, a nossa satisfação, a nossa alegria deve ser que as pessoas reconheçam que só Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos refletindo sobre o obreiro aprovado, e nós acabamos de ver que esse obreiro aprovado, ele prioriza os interesses do reino. E em segundo lugar, esse obreiro, ele gasta a vida na causa do Evangelho. Ele gasta a sua vida na causa do Evangelho. Algo que se encontra do versículo 25 ao versículo de número 27, se você observar. A partir de agora, o apóstolo Paulo começa a falar de um outro amigo seu. Isso aqui é muito especial, porque você vê que Paulo tinha muitos relacionamentos. Paulo não era isolado, mas na sua caminhada ele tinha muitos amigos. Ele acabou de falar de um, acabou de falar de Timóteo. Só que agora ele vai falar de outro, que também era um obreiro do Senhor, um homem chamado Epafrodito. Se você tiver vontade de ter filho, coloque esse nome nele, que é uma bênção, viu? E quem era ele? Quem era Epafrodito? É até difícil falar. Epafrodito. Ao que tudo indica, Epafrodito era membro da igreja de Filipos. Mas não somente isso. Ele era pastor. Ele era um líder espiritual também daquela igreja. Timóteo não era membro de Filipos, ele não era membro dos filipenses. Timóteo vai ser pastor, inclusive, na cidade de Éfeso. Mas Epafrodito não, ele era de lá. Foi através desse homem que os filipenses, inclusive, mandaram recursos para o apóstolo Paulo. Então ele foi enviado pela igreja para ajudar Paulo. Ele foi enviado pela igreja para entregar essa oferta a Paulo enquanto ele estava preso. Então veja que essa é a relação que se estabelece. Paulo foi preso, a igreja manda esse homem para socorrer o apóstolo Paulo. Além disso, foi também Epafrodito que levou para os filipenses essa carta escrita por Paulo. É muito provável que ele tenha sido o carteiro, digamos assim. Paulo entregou a carta para ele, ele pegou e levou para a igreja. Dessa forma, enquanto Paulo não sabia se poderia ou quando poderia enviar Timóteo para ir visitar a igreja, ele expressa o desejo de enviar Epafrodito, que nesse momento estava ao seu lado. Nesse momento ele estava junto de Paulo, lhe trazendo auxílio. Da mesma forma que Timóteo, Epafrodito era alguém a quem Paulo muito amava e em quem Paulo muito confiava. Então também era um amigo do peito, muito querido de Paulo, e Paulo também confiava muito nele. Na sequência do versículo 25, o apóstolo Paulo, mais uma vez, nos apresenta o motivo do seu apreço por Epafrodito. Da mesma forma que ele fez com Timóteo. Ele disse, vou enviar Timóteo, gosto muito dele, mas não é somente por isso. E aí ele vai fazer a mesma coisa. Primeiro, Paulo diz, ele é meu irmão. Epafrodito, ele era um verdadeiro crente. Graças a Deus. Ele era um verdadeiro crente, ele não era um crente fuleiro, como muitos são hoje em dia. Conhece o crente Raimundo? Que é um pé na igreja e outro no mundo? É triste, mas existe. Mas Epafrodito não era assim. A sua fé, ela era verdadeira. Ele era irmão na fé de Paulo, porque se nós estamos em Cristo, existe um elo de amor fraternal que nos une uns aos outros. Nós somos irmãos. E Epafrodito, ele era um cooperador de Paulo, ou seja, ele não era um crente preguiçoso. Ele não era um crente omisso, ele não era um crente que apenas ficava sentado no banco, mas ele trabalhava na obra de Deus, ele ajudava Paulo, e ele servia também na igreja de Filipos. Além disso, ele também era um companheiro de lutas, Paulo diz, veja, ele é meu irmão, ele é cooperador, mas ele também é um companheiro de lutas, o que nos lembra que a vida cristã não é um parque de diversões, mas é um campo de batalhas espirituais. Ao lado de Paulo, Epafrodito tinha que enfrentar as perseguições e as oposições do mundo, lutando em prol do Evangelho. Então ele estava ao lado de Paulo nessa batalha, nessa perseguição, nessas dificuldades, trabalhando, servindo, se dedicando, sendo um crente fiel ao Senhor Jesus. E no final do versículo 25, Paulo ainda afirma dizendo, ele é vosso mensageiro e vosso auxiliar em minhas necessidades.
E é interessante porque a palavra grega, traduzida por mensageiro aqui, é literalmente a palavra apóstolo. Então, se você fosse levar ao pé da letra, o que Paulo está dizendo, ele é apóstolo. Mas isso não significa dizer que Epafrodito ele exercia o ofício de apóstolo como Paulo fazia. Isso porque a palavra apóstolo pode simplesmente significar alguém que é enviado. Alguém que é enviado com uma mensagem. Então, se você considerar nesse sentido, então Epafrodito, assim como nós, também era apóstolo, ou seja, enviado. Ele não era do ministério apostólico, do ofício, mas ele era enviado pelo Senhor. Ou seja, ele foi enviado tanto para levar uma oferta para Paulo, pela igreja, mas também ele era enviado para ser ele mesmo uma oferta que os filipenses estavam enviando ao apóstolo Paulo. Além disso, Paulo diz que ele também é um auxiliar da igreja para ajudar Paulo. E a palavra que Paulo usa aqui, que é traduzida por auxiliar, é a mesma palavra para designar um ministro religioso. Ou seja, ao ser enviado para ajudar Paulo, Epafrodito estava ministrando um ato de culto a Deus. Então o seu serviço não era somente para ajudar Paulo, mas era um ato de culto, era um ato de adoração. Semelhantemente, a igreja de Filipos estava cultuando a Deus também quando enviou esse homem. No versículo 26, o apóstolo Paulo então deixa claro que Epafrodito estava com muitas saudades dos filipenses, mas que ao mesmo tempo ele estava também muito angustiado. Por quê? Por que ele estava com tanta saudade, mas ao mesmo tempo estava tão angustiado? E o texto diz que ele estava doente. Mas o interessante é que Epafrodito não estava angustiado somente porque adoeceu, mas ele encheu o seu coração de angústia, porque os irmãos filipenses ficaram sabendo da sua doença e com isso ficaram tristes e preocupados. Ou seja, ele estava triste, mas não era nem porque estava doente somente, ele estava triste por saber que os irmãos da igreja estavam tristes ao saber da sua enfermidade. Então ele estava triste pela tristeza dos irmãos. E no versículo 27, Paulo deixa claro que Epafrodito não estava com um simples resfriado, uma simples gripe, como está acontecendo com muita gente agora, uma gripe muito grande, mas ele adoeceu a ponto de quase morrer. Nós não sabemos ao certo qual doença era, mas sabemos que ela quase tragou a vida desse homem, ele quase morreu. Está vendo como o crente também adoece? O crente também fica doente, viu? Às vezes morre por causa da doença. Mas há quem diga o que é o contrário. Então nunca acredite quando alguém disser para você que crente não fica doente, que crente não sofre. Sofre sim, Epafrodito quase morre por causa de uma doença que ele pegou. Ele trabalhou até adoecer, essa é a ideia. Trabalhou, serviu, gastou sua vida até ficar doente e ficar impossibilitado de servir a Deus. E aí Paulo diz, mas apesar disso, Deus se compadeceu de Epafrodito, teve misericórdia dele e o curou. Mas Deus também se compadeceu de mim, porque se esse homem tivesse morrido, a tristeza tomaria conta do meu coração. Então, a maior alegria de Paulo aqui, meus irmãos, não é simplesmente por esse homem estar vivo. Claro, Paulo está muito feliz porque Deus teve misericórdia de Epafrodito, salvou sua vida, curou sua doença, mas a maior alegria de Paulo é saber que esse homem é fiel, saber que ele é um cooperador, saber que ele trabalha, saber que ele é um crente verdadeiro, saber que ele está disposto a morrer pela causa do evangelho, saber que ele não recua quando é perseguido, mas ele permanece firme, lutando, batalhando, defendendo a sua fé e está disposto a se entregar pelo serviço na igreja de Filipos, gastando-se. Veja, Epafrodito, meus irmãos, ele foi um obreiro, um servo que gastou a sua vida na causa do evangelho, pregando a mensagem de salvação, a mensagem que liberta, a mensagem que é luz para esse mundo. Esse homem serviu os irmãos filipenses, ajudando Paulo em suas necessidades. Ele serviu na igreja, mas também serviu sendo enviado para socorrer aquele apóstolo enquanto ele estava vivo. Esse homem, meus irmãos, ele se gastou para Deus, ele gastou sua vida, ele gastou suas energias, até o ponto que ele adoeceu e ficou acamado. Mesmo doente, a maior preocupação desse homem continuava sendo a igreja, porque perceba que ele ficou triste ao saber que aqueles irmãos estavam preocupados, estavam tristes, estavam angustiados, e isso encheu o coração de Epafrodito encheu ele de angústia, de desespero. A nossa vida, meus irmãos, a nossa vida, a nossa existência só tem sentido, só tem valor se ela for gasta aos pés do Senhor. Viver bem não é ter muito dinheiro,
Viver bem não é ter toda a saúde que você precisa. Viver bem é viver servindo a Deus. Como obreiros, como servos de Jesus, nós temos que dedicar, oferecer a nossa própria vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Nossos dons e talentos, nosso fôlego, nossas energias, tudo deve ser direcionado para o Senhor e para o seu reino, meus irmãos. As pessoas lá fora gastam a vida correndo atrás do dinheiro. As pessoas lá fora gastam a vida correndo atrás do sucesso, correndo atrás do que esse mundo pode oferecer, mas nós gastamos a nossa vida correndo atrás da glória de Deus. Nós gastamos a nossa vida servindo a Deus, nos dedicando ao Senhor, contribuindo para que o evangelho seja pregado, contribuindo para que a igreja cresça, contribuindo para que pecadores perdidos sejam alcançados pela maravilhosa graça. E por que, meus irmãos? Por que nós devemos gastar a nossa vida assim como Epafrodito fez? Porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. A nossa vida só tem sentido se ela for gasta aos pés de Jesus. A nossa vida só tem sentido se ela estiver firmada em Jesus Cristo, porque ainda que nós morramos, nós estaremos na eternidade com o nosso Salvador. Ainda que a morte nos trague, nós não estaremos mortos, porque estamos vivos em Cristo Jesus. É por isso que enquanto nós estamos aqui, enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos energia, enquanto o Senhor nos permite ficar de pé, nós temos que nos dedicar exclusivamente, com prioridade, à obra do Evangelho. Estamos refletindo sobre o obreiro aprovado, e nós vimos que, em primeiro lugar, ele prioriza os interesses do reino. Em segundo lugar, ele gasta a vida na causa do Evangelho. E em terceiro e último lugar, o obreiro aprovado, ele recebe a devida honra da igreja. Versículos 28 a 30, até o final. No versículo 28, o apóstolo Paulo então apresenta mais um motivo dele querer enviar Epafrodito de volta à igreja de Filipos o mais rápido possível. Paulo sabia que quando os irmãos filipenses vissem Epafrodito, quando estivessem com ele presencialmente, fisicamente outra vez, esses irmãos ficariam alegres, eles ficariam mais calmos, eles ficariam mais tranquilos quando vissem que o seu pastor querido, que o seu irmão querido estava muito bem. E não só isso, porque perceba que no final do versículo 28, ele diz, Paulo diz, eu tenha menos tristeza. Ou seja, ao saber que os filipenses ficariam alegres com o retorno de Epafrodito, o próprio Paulo também ficaria mais alegre, ao saber que eles estavam bem. Ele ficaria feliz em saber que aquela amada igreja estava sendo consolada. Ele ficaria feliz em saber que aquela igreja tão querida estava sendo reconfortada diante das tribulações. E é assim, meus irmãos, que funciona o coração de um pastor. O maior desejo de um ministro é ver a sua igreja, não, é ver a igreja de Jesus saudável espiritualmente. A maior alegria do coração de um pastor, assim como era para Paulo, é ver a igreja feliz no Senhor, firmada no Senhor, reconfortada pelo Senhor. E aí no versículo 29, Paulo entra em um ponto extremamente importante, e que ele cita, inclusive, mais de uma vez, nas cartas que são da sua autoria. Primeiro, perceba que ele deixa claro que Epafrodito deveria ser recebido com toda a alegria. Em outras palavras, ele diz, recebam Epafrodito com um abraço caloroso. Recebam ele não de qualquer jeito, mas recebam com toda a alegria, com todo o carinho, com toda a disposição possível. Mostrem para ele que vocês o amam e que se importam muito com o bem-estar dele. Só que o ponto mais importante que Paulo quer citar aparece no final do versículo 29. Perceba, quando ele diz, e honrai sempre a homens como esse. E honrai sempre a homens como esse. Embora Epafrodito fosse um pastor muito querido dessa igreja, sempre existia a possibilidade de alguém querer, digamos assim, abrir a boca para criticá-lo injustamente. Alguém poderia criticá-lo, por exemplo, afirmando que o seu retorno para Filipos foi prematuro,
e que ele deveria ter passado mais tempo ao lado de Paulo para atender as suas necessidades. Talvez algum irmão, pelo menos um, poderia levantar a voz e dizer: mas rapaz, você voltou tão cedo, porque não passou mais tempo ajudando Paulo, cuidando dele? Você voltou muito cedo, você falhou. Só que o apóstolo Paulo, ele pensa nisso antes mesmo de acontecer qualquer coisa. Ele se antecipa em sua exortação. Paulo é velho de guerra, como a gente diz. Ele já tem experiência aqui, ele sabe como é que funciona a igreja. E aí é como se ele dissesse o seguinte: olha, não recebam Epafrodito com críticas injustas. Não recebam ele com reclamação. Não recebam com ingratidão no coração. Pelo contrário, recebam ele com honra. Vocês devem valorizá-lo. Vocês devem respeitá-lo. Vocês devem honrá-lo, se submetendo a ele, sabendo do valor que ele tem no meio da igreja. E aí nisso os filipenses poderiam perguntar: mas por que, Paulo? Por quê? Por que nós devemos honrar e respeitar Epafrodito? Por quê? Versículo 30 traz a resposta, quando o texto diz: visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Quando Paulo diz aqui que Epafrodito quase morreu, ele não diz respeito somente à doença que ele teve que enfrentar. Nós sabemos que ele ficou doente, quase morreu daquela doença, mas não é somente isso que Paulo está falando, porque isso aqui também aponta para outros tipos de dificuldades e riscos que ele estava correndo. A viagem, por exemplo, que Epafrodito teve que fazer da cidade de Filipos até a cidade de Roma, onde Paulo estava preso, essa viagem em si, ela era muito perigosa. Essa viagem em si, ela era muito demorada, não era algo muito simples de se fazer. Além disso, ele também corria riscos ao estar associado a um prisioneiro, como Paulo. Paulo estava preso, lembre-se, estava sob a jurisdição romana. Então Paulo poderia ser condenado. Paulo poderia ser executado. E quem é que estava do lado dele? Epafrodito. Talvez uma das primeiras coisas que o povo dissesse quando Paulo fosse condenado: olha, aquele homem também estava com ele, estava ajudando, estava cooperando. Esse homem ficou a ponto de morrer, não somente porque adoeceu, mas porque ele estava se arriscando. Ele estava arriscando a sua própria vida em nome do Evangelho. Epafrodito estava disposto a entregar a própria vida por essa causa. Estava disposto a morrer pela obra de Cristo. E aí é como se Paulo dissesse: meus irmãos, vocês devem honrar, vocês devem respeitar Epafrodito, porque ele tem se sacrificado pela igreja. Ele tem trabalhado arduamente. Ele tem arriscado a própria vida por causa do seu amor por Jesus. Não é porque ele está interessado em crescer, receber fama, receber dinheiro, mas ele ama Jesus. E ele está trabalhando tanto. O socorro que vocês não podem me dar presencialmente, já que vocês estão longe, ele quem tem me dado. É esse homem que está ao meu lado, ficando aqui para me socorrer. É por isso que vocês devem honrar o pastor de vocês. Obviamente, meus irmãos, isso não quer dizer que líderes espirituais, líderes eclesiásticos, não quer dizer que eles não podem ser criticados de maneira alguma. Claro, se um líder espiritual, se um líder eclesiástico, ele se afasta da palavra, se ele se afasta do evangelho, se ele está agindo de maneira errada, ele deve ser criticado, sim. Esse negócio de não toque no ungido do Senhor, isso está distorcido, porque se esse ungido está longe da palavra, está longe do evangelho, está fazendo mal à igreja, ele deve ser criticado, sim. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Só que o que ele está querendo dizer é que os líderes que permanecem fiéis ao evangelho, os líderes que amam Jesus e que se sacrificam pela igreja, como era o caso de Epafrodito, esses líderes devem ser honrados e respeitados pelo povo de Deus. Meus irmãos, apesar de nós habitarmos em um mundo mau, e nós habitamos em um mundo tenebroso, nós habitamos em um mundo repleto de trevas, das densas trevas do pecado, e apesar de nós habitarmos em um mundo mau, onde muitas pessoas querem explorar a fé alheia, onde muitos ditos pastores querem explorar a fé dos fiéis, onde muitos ditos pastores querem fazer mal à igreja, disfarçados, onde muitos líderes agem com falsidade, onde muitos líderes agem com má fé. Apesar disso, desse mundo mau, desse mundo tenebroso, onde tantas situações escandalosas surgem, apesar disso, meus irmãos, Deus ainda levanta homens fiéis.
Deus ainda levanta pastores segundo o seu coração, porque a igreja não pertence aos homens, a igreja pertence a Deus, e é esse Deus que levanta os seus homens, é esse Deus que levanta os seus servos. Nesse mundo mau, existem homens que são movidos pela graça de Deus, ainda existem homens que são usados pelo Senhor para que a sua igreja cresça, sendo protegida, sendo alimentada, sendo guiada no caminho da cruz. Ainda existem homens que amam o Evangelho e que estão dispostos a morrer pela obra de Cristo. A esses homens, aos homens fiéis, aos servos dedicados, nós devemos respeito, nós devemos honra, não porque eles são melhores do que nós, mas porque eles amam Jesus e têm servido a Jesus. A esses homens nós devemos honrar. Com alegria, meus irmãos, nós devemos amar e honrar os pastores, os obreiros, os presbíteros, os diáconos, todos aqueles que são fiéis a Jesus Cristo. Homens de Deus ainda existem, então não se engane, não se deixe iludir pensando que todo pastor não presta. Homens de Deus ainda existem. Louvado seja o Senhor, porque Ele usa pecadores tão pequenos, tão miseráveis, mas Ele os usa como instrumento de bênção na grandiosa obra do Evangelho. O que faz desses homens honrados não são seus talentos, não é a sua capacidade, mas o fato de que Deus graciosamente usa eles para que o reino cresça, para que o nome de Jesus seja anunciado, para que o Evangelho seja proclamado. Mas então, o que é que nós aprendemos? Esse é o caminhar de um sermão. Nós acabamos de olhar o que o texto fala, o que está escrito nele, expondo o que está escrito. Mas a pergunta é: o que ele fala para nós? De maneira mais particular, de maneira mais íntima, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E diante do que Paulo tem falado aqui, meus irmãos, eu queria começar fazendo uma pergunta para o seu coração. Obviamente você não tem que responder, mas se faça essa pergunta: Deus tem sido a sua prioridade? Faça a pergunta para o seu coração. Deus tem sido a sua prioridade? Se nós fizermos um diagnóstico sincero de nossas vidas, se nós olharmos para nós, sem pensar na pessoa do lado, certo? Mas para nós, para a nossa vida pessoal, para aquilo que só você e Deus conhecem, para aquilo que só você e Deus sabem. Se nós olharmos para nós, meus irmãos, se nós formos sinceros em um check-up, em um diagnóstico, nós concluiremos que muitas vezes Deus tem ficado em último lugar. Deus tem ficado muitas vezes, meus irmãos, em último lugar. Deus não tem sido esse tesouro precioso que a palavra cita. Deus não tem sido, meus irmãos, o nosso bem mais precioso, digamos assim. Durante a semana, se tem um aniversário, nós vamos para comer bolo, é muito bom. Comer bolo, tomar refrigerante. Eu não estou tomando não, porque adoeci. Cortei o refrigerante. Mas, no geral, tem um aniversário, vamos lá, um amigo, um parente, comer bolo, festejar, vamos embora. Se tem um jogo de futebol, para aqueles que gostam de jogar, claro, nós vamos para curtir com os nossos amigos, momento de alegria. Vou jogar uma bolinha ali, quem aguenta, né? Eu sou peba demais. Jeremias joga muito melhor que eu, né, Jeremias? Mas a gente vai, né? Vamos brincar, pelo menos se divertir, vamos nos alegrar. Se alguém nos chama para passear na praça da cidade, para não fazer nada específico, só para jogar conversa fora, vamos lá, vamos dar uma voltinha. A gente tem trabalhado tanto, vamos descansar, vamos jogar conversa fora, me distrair, eu preciso. Agora, para um culto de oração no meio da semana, nós não queremos ir. Já observou? Nós queremos ir para tudo. Um aniversário, um jogo de futebol, uma passeada na praça. Mas se for um culto de oração, nós não queremos ir. Nós não queremos. O pastor manda mensagem avisando do culto, mas coitado, fica lá no vácuo. Porque tem muita gente que não está interessada. Meus irmãos, se alguém nos convida para comer pizza no sábado à noite, vamos lá comer pizza, vamos sair um pouquinho, vamos, nós topamos na mesma hora. Mas se tem uma programação da igreja, no sábado à noite, no mesmo horário, nós preferimos ficar em casa. Já observou? Nós preferimos ficar em casa.
Tem umas qualidades de crentes que funcionam da seguinte forma. Veja como é que funciona. Se ele vem para a escola bíblica, à noite ele não vem para o culto. É uma negociação. Vamos lá, vamos negociar com Deus, né? Se eu vou para a escola bíblica, à noite eu não vou. Se ele vem à noite, obviamente ele não vai vir pela manhã. Tem que ser um ou outro, certo? Ou então, ele deixa para vir à noite, só à noite, para poder dormir mais um pouquinho no domingo pela manhã. Tirar um cochilo a mais, né? Dormir mais um pouquinho, descansar mais um pouquinho. Mas se chamar esse crente para passar o domingo todo na praia, eu tenho quase certeza que ele vai. Se chamar ele dizendo assim, ó, vamos sair 4h30 da manhã, Porto de Galinhas, só volta 8 da noite, bora, ele diz, bora, já estou pronto. Ou então, dos 4 domingos do mês, ele vem um. Não é porque ele não pode, às vezes é porque não pode, eu sei. Mas tem gente que vem um, os outros ele pode vir também, mas ele não vem. E ele acha que Deus vai bater palma para isso. Meus irmãos, tem crente que no horário do culto, no horário da escola bíblica, ao invés de ele ir para a igreja, ele vai fazer faxina dentro de casa. Tem crente que no horário do culto, no horário da escola bíblica, ao invés de ele vir para a igreja, ele vai lavar o carro. Ele vai lavar a moto. Ele vai passear em algum lugar. Ele procura alguma outra coisa para fazer, menos ir à igreja. Se a programação do domingo vai ser em outro lugar, especial, diferente, fora do templo, né? Um culto de um lugar diferente. É engraçado porque tem crente que acha que isso, na verdade, é uma folga que Deus está dando para ele. Ah, não é na igreja mesmo, né? É diferente, hoje é fora, é um negócio diferente, né? Não é o comum, então eu não vou. Vou fazer outras coisas, vou aproveitar esse horário para cuidar das minhas coisas pessoais, da minha casa, do meu trabalho. Eu não vou não, ele pensa que é uma folga que Deus está dando para ele. E aí ao invés de ele participar da adoração, ao invés de ele participar da comunhão, ao invés de ele estar com o Senhor, junto dos seus irmãos, ele procura outra coisa para fazer. Meu querido irmão, escute uma coisa. Se você tem vivido dessa forma, se você se encaixa em todas essas descrições, você está pecando contra Deus. Entenda isso. Com Deus não se brinca, meus irmãos. Nós não podemos tratar Deus da mesma forma que a gente trata um amigo do trabalho, da escola, da faculdade. Nós não podemos tratar Deus da mesma forma que a gente trata os nossos pais. A gente trata Deus de uma forma bem diferente, meus irmãos. Com Deus não se brinca. E se nós temos vivido dessa forma, nós temos pecado contra Ele. E o grande problema é que nós achamos que está tudo bem. Nós achamos que é tudo normal, tudo isso que eu acabei de falar. Nós achamos que é normal, que é correto, que Deus aceita de bom grado. Tudo isso é pecado. E a igreja sofre, meus irmãos, quando o pecado entra no meio. A igreja vai morrendo quando o pecado vai ganhando espaço. A igreja vai desfalecendo, aí o Espírito Santo vai saindo do nosso meio quando nós damos lugar ao pecado. E nós achamos que pecado é somente adultério, tomar cachaça. Pecado é justamente tudo isso que eu falei também. Não é somente adultério, tomar cachaça, ir para a festa, tudo isso é também. Mas todos esses detalhes, meus irmãos, que implicam na nossa falta de prioridade para com Deus, nos levam a pecar. Quando eu ajo dessa forma, quando nós agimos dessa forma, nós estamos olhando para Deus e dizendo que Ele não é importante para nós. Você tem noção disso? Embora não seja o seu desejo falar isso, mas quando você age dessa forma, negligenciando o reino, negligenciando a igreja, você está olhando para Deus e dizendo que Ele é menos importante do que outras coisas. Nós estamos querendo, meus irmãos, gastar a nossa vida com tantas coisas. Nós corremos trabalhando, atrás do nosso trabalho. Nós queremos gastar a nossa vida ganhando dinheiro. Nós queremos gastar a nossa vida comprando carro, moto, casa, veja. E essas coisas em si não tem nenhum problema. Você trabalhar, ganhar dinheiro e comprar suas coisas, não tem problema. O grande problema é quando as coisas dessa vida tomam o lugar de Deus. Meus irmãos, nós queremos gastar a nossa vida amando as coisas desse mundo. Isso fica claro nos detalhes pequenos do nosso dia a dia. Nesses exemplos que eu dei, fica tão claro o quanto nós temos amado muito mais esse mundo do que a Deus. Meus irmãos, nós precisamos gastar a nossa vida para Jesus. Gaste a sua vida na igreja mesmo. Tem gente que vai dizer que é besteira.
Tem gente que vai dizer que você é besta porque está vindo para a igreja se dedicando, vindo para o culto. Tem gente que vai dizer isso, meu irmão, mas gaste sua vida na igreja. Gaste sua vida vindo para o culto mesmo toda semana, vindo para as programações, para os trabalhos. Gaste sua vida trabalhando na igreja, exercendo os seus dons e talentos, procurando alguma coisa para fazer, servindo a Deus, através da capacidade que Ele tem dado a você. Gaste sua vida para Jesus, meu querido irmão, porque essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. E como nós temos gastado os nossos dias, como nós temos gastado a nossa juventude, a nossa energia, o nosso físico, como nós temos gastado, meus irmãos. Ontem eu estava retornando de uma visita, eram umas 8h20, 8 para 8h30 da noite, e no meio do caminho eu via as pessoas indo para a festa. No meio do caminho eu via todo mundo arrumado, todo mundo bem vestido, entre aspas, porque muita gente não estava bem vestida, indo para a festa, alegre, feliz, doido para cantar, dançar, festejar. E eu ia pensando, meu Deus, como tem gente que está iludida. Eu fiquei pensando, imagina se Jesus volta no meio da festa. Imagina se o céu se abre e Jesus volta no meio da festa. Aqueles gritos de alegria se tornariam em gritos de desespero. Porque as pessoas veriam que passaram a vida desperdiçando as suas energias nas coisas desse mundo. Meu irmão, se dedica ao Senhor, para que você seja como Timóteo, para que você seja como Epafrodito, para que você seja como Paulo. E isso não vai fazer de você melhor do que as outras pessoas. Não existe isso na igreja, um que é melhor que o outro. Não existe. Sabe o que existe na igreja? Servos. Servos. A pergunta é, que tipo de servos nós temos sido? Servos bons, servos fiéis, servos comprometidos ou servos omissos, preguiçosos, que têm substituído Deus por tantas coisas? Gaste sua vida para Jesus. E por fim, já que o texto aqui estava falando sobre liderança também, como um crente verdadeiro, você deve saber, saiba disso, guarde no seu coração. Se você é crente em Jesus, se você tem esperança no Evangelho, se Jesus é o maior tesouro do seu coração, saiba de uma coisa, meu querido irmão, nem todo pastor é ladrão. O texto falou aqui sobre liderança espiritual, servos fiéis, saiba disso. Nem todo pastor quer explorar o seu dinheiro. Eu sei que existem templos repletos de pessoas que estão sendo roubadas. Eu sei que existem templos repletos de pessoas que estão sendo iludidas, enganadas e indo para o inferno achando que estão indo para o céu porque o pastor é um mentiroso, o pastor é um ladrão, o pastor é um lobo. Eu sei disso. Mas saiba de uma coisa, nem todo pastor é assim. Não se iluda pensando que toda liderança espiritual ela é corrupta. Nem todo pastor é corrupto e envolvido com política. Eu sei que existem templos onde o dito pastor vai subir no púlpito para pedir voto para fulano ou para ciclano. Eu sei, mas nem todo pastor é assim. Nem todo pastor vai subir no púlpito para pedir voto, para falar de política. Eu sei, meus irmãos, que existem falsos mestres. Eu sei que existem homens mentirosos que ganham a mídia, ganham o público, mas que estão oprimindo, estão sendo gananciosos, estão fazendo mal à vida das pessoas, falando mentiras para elas, e elas estão sendo iludidas e caminhando para a condenação porque estão sendo enganadas. Eu sei disso, que existem muitos lobos disfarçados de ovelhas, lobos disfarçados de pastores, mas saiba de uma coisa, meu querido irmão, ainda existem homens de Deus. Existem homens de Deus. E nós devemos honrar, respeitar, e eu não estou falando isso porque eu sou pastor não, certo? Minha obrigação é pregar a palavra, e é isso que a palavra fala. Nós devemos honrar, nós devemos respeitar os pastores que são fiéis, aqueles que permanecem fiéis e que Deus tem concedido ao seu povo enquanto eles permanecerem fiéis. Claro que se alguma liderança espiritual fizer besteira, fugir da palavra, você não deve se submeter a ela. Guarde isso no seu coração, você se submete apenas àqueles que são fiéis a Deus. Porque quando eles não forem, você não vai mais se submeter a eles. A segunda igreja presbiteriana de Gravatá, ela é uma igreja séria. Ela é uma igreja séria. Ela não é uma igreja de esquina, que está aqui para enganar o povo, para iludir você, não é assim.
O pastor da segunda igreja presbiteriana de Gravatá, ele é um pecador miserável. Ele é pequeno, literalmente, porque infelizmente eu não cresci muito. Ele é cheio de defeitos, mas ele é um pastor sério. Ele é um pastor sério. Meus irmãos, o pastor da igreja só quer o bem de vocês. Até mesmo quando eu falo batendo, quando eu vou lá para a porta, tem irmão que passa assim e fala, pastor, doeu hoje, viu? Até mesmo nesses dias, meus irmãos, eu não faço isso para oprimir ninguém. Não é essa a ideia. Nós temos que pregar todo o conselho de Deus. E o conselho de Deus é consolo, é encorajamento, é alegria, é esperança, mas também é confronto. É confronto no nosso coração. E se eu deixo de meus irmãos de pregar confrontação, eu deixarei de ser fiel ao Senhor. E isso eu não posso fazer. O pastor da igreja, ele é apenas um escravo de Cristo. Ele não é o presidente que merece tudo do bom. Não, é um escravo, assim como você também é. E o que eu quero, meus irmãos, é ver vocês compromissados com Jesus, da mesma forma que Paulo, Timóteo e Epafrodito tinham esse desejo para com a igreja de Filipos. E aí eu concluo exatamente dizendo uma coisa muito importante. Você não pode ser pastoreado pelos pastores da internet. Lembre-se disso. Eu sei que é muito bom a gente ligar o YouTube e assistir pregação de Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Tantos pastores bons, fiéis, bons pregadores, expositores da palavra. É bom, meu irmão. Não é pecado, não. Mas você não pode ser pastoreado por eles. Eles não conhecem você. Eles não conhecem sua vida, seu contexto de vida, sua família, seus problemas. Eles não sabem quem é você, meu irmão. Então não queira ser pastoreado por pastor de internet, porque isso é uma ilusão. Não foi assim que Deus projetou a sua igreja. Procure o pastor imperfeito da sua igreja. Procure os presbíteros imperfeitos da sua igreja local. Porque é assim que funciona, meus irmãos. Homens imperfeitos, mas que são preenchidos pela graça de Deus. Esses homens imperfeitos e cheios de defeitos são os homens que Deus levantou para cuidar das ovelhas de Jesus. Então seja você um servo fiel e honre aqueles que são também servos fiéis na condução da igreja do Senhor. Não tenha medo de procurar o pastor para contar os seus problemas. Não tenha medo de procurar o pastor. Se ele é fiel, não tenha medo de procurar para conversar, para pedir ajuda, para pedir conselho, para pedir socorro de alguma forma. Não tenha medo, meu irmão, porque é assim que a igreja funciona. Não tenha medo. Coloque isso diante de Deus. E seja abençoado por Deus através da instrumentalidade de homens. Deus poderia não levantar ninguém para abençoar o seu povo. Ele mesmo poderia fazer isso. Mas foi da sua vontade se utilizar de homens pecadores para abençoar outros pecadores. Mesmo que você não seja pastor, mesmo que você não seja presbítero, mesmo que você não seja diácono, missionário, evangelista, seja o que for, honre a Deus com a sua vida. Honre a Deus com a sua vida, para que você seja recebido no novo céu e na nova terra como um obreiro aprovado. Para que Deus olhe para você no último dia, no ressoar da última trombeta, e diga: meu querido filho, você foi um servo bom, fiel, dedicado e compromissado. Seja um obreiro aprovado. Amém?